Mas todos nós temos necessidade de pão. Nós vamos participar do pão na mesa do Senhor nessa noite. E eu quero compartilhar um texto, vou compartilhar um texto com vocês, acredito que todos conhecem, todos que já estiveram aí, conhecem um pouquinho da Bíblia, a história. A partir dessa história, saber o que Deus tem para nos ensinar essa noite, você vai lá no livro de Ruth, olha só, lá no início da sua Bíblia, depois de Juízes. Todos nós, ou a maioria de nós, conhecemos essa história. Eu queria compartilhar a respeito da busca por pão. E o pão, quando eu digo aqui, diz respeito às nossas necessidades como ser humano. Não só uma necessidade fisiológica, de comer, de beber, mas uma necessidade existencial, que nós somos supridos em Deus e aprender a buscar no lugar certo. Amém? Então vamos lá. Agradecer mais uma vez os irmãos que estiveram trabalhando ontem, hoje aí também na obra, irmãos. Que bênção. Ganhamos almoço ontem, ganhamos almoço hoje. Foi maravilhoso. Tá? A história de Ruth, o nome que o livro leva, ela começa uma história até feliz. E eu vou contar uma maneira básica aqui, para nós entendermos o contexto dessa palavra. Nós temos aqui a Noemi, ela mora em Belém, e Belém é uma cidade que o nome de Belém significa casa de pão, ok? Por isso também nós vamos trabalhar essa ideia. Então ela mora com a sua família, mas vem uma grande fome, um período de fome, e nós estamos falando de uma realidade onde o pessoal depende muito da agropecuária, bem que não é agropecuária, da agropecuária também e da agricultura em si. Então vem uma fome muito grande na terra, e essa família, então, ela decide procurar em outra cidade, em outro lugar, recursos. Então eles vão para Moabe, que é uma terra estrangeira, não é a terra onde Deus estabeleceu para o seu povo. Então vai a família. Chegando nessa terra, resumindo, Noemi, ela perde. Os filhos de Noemi casam com duas mulheres da terra de Moabe, uma delas é Ruth, mas uma tragédia acontece. Morre o marido de Noemi e morre quem mais? Os dois filhos dela. Então ali fica ela e as duas noras. E ela fala para as noras, olha, eu não tenho mais nada aqui e eu vou voltar para a minha terra. Porque ela ficou sabendo que lá em Belém, agora tem pão. Na casa do pão, tem pão. Porque às vezes a gente está na casa de Deus e não tem alimento. Porque às vezes a gente não está satisfeito com o alimento. Mas na casa do pão, tem pão. Amém? Então ela fala, vamos voltar. E ela fala assim, vocês não têm que ir comigo, porque vocês não têm nenhum grau de parentesco comigo, eu não tenho ninguém. Então vocês sigam a vida de vocês, casem novamente e sejam felizes. Uma decidiu ir, mas Ruth então falou assim, eu vou contigo. Não é isso? A famosa frase, onde fores eu irei, não é isso? Onde deitares, deitarei, e aí tudo mais. O seu Deus será o meu? Entendemos aqui, então, que Ruth ela não só aceita estar e viver lá com Noemi, por a considerar, mas também aceitar a fé no Deus de Noemi. Então, elas vão partir de volta para Belém. Isso diz respeito também, já trazendo uma aplicação para nós, quando nós estamos diante do lugar onde nós estamos no lugar onde Deus nos colocou, nós estamos na casa do Senhor, e por algum motivo, por alguma necessidade, nós saímos em busca de alguma coisa que ali a gente não está encontrando. Mas chega uma hora que a gente decide voltar. E agora eu quero ir para o texto lá em
no livro de Ruth, capítulo 1, ainda a partir do versículo 19. A partir daqui eu quero caminhar com vocês. Capítulo 1, versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Então elas estão retornando. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu, a própria Noemi respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Só para entender, o nome Mara significa amargo. Então ela fala, não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque Deus tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou às terras de Moabe, das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Preste atenção só um instante. Nós não podemos negar que foi uma grande tragédia. Imagina uma mulher numa terra estrangeira, onde ela dependia totalmente desses 3 homens, o marido e os 2 filhos. Ela fica viúva e ela perde os seus 2 filhos na sequência. É ou não é uma tragédia? E ela crê no Senhor, ela tem fé, ela é conhecedora da palavra. E ela atribui toda essa tragédia a Deus. E fala, foi Deus que me fez essa desgraça. E ela diz assim, quando as mulheres, nossa, a Noemi está diferente, né? Porque ela saiu daqui do jeito, voltou acabada, cadê o marido, cadê a família? Tá com roupa mais simples, o que, né? Aquela, sabe, mulher, nossa, né? E aí ela fala, não me chame Noemi, me chame de Mara. Querido, nós temos essa capacidade de nos nominarmos. Nós temos a capacidade de definir quem nós somos baseado naquilo que nos acontece. Deus, ele muda o nome de alguém? Sim. Nós vemos na Bíblia Deus mudando não só o nome, mas a história de muitas pessoas. Ele encontra alguém, ele dá um novo significado para a vida dela, ele muda o nome dela, e geralmente o nome que ele dá é um novo significado para a vida e para a existência dela. Sim, Deus muda o nosso nome, porque ele ressignifica a nossa vida. Mas eu e você também mudamos o nosso nome. Nós atraímos desgraça para nós quando nós começamos a definir quem nós somos baseado nas tragédias da nossa vida. Quando um relacionamento não dá certo, você se denomina infeliz. Quando o desejo do seu coração é ter uma tendência para algum tipo de pecado, para algum tipo de necessidade, você se denomina isso ou aquilo, A ou B. Quem é você? Quem sou eu para dizer quem nós somos, senão aquele que nos criou? Então, Noemi mudou o seu nome baseado nas suas experiências. E eu quero dizer, o que te aconteceu não define quem você é. Então pare por aí de achar que você, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou um fracasso, não sei o que tem, não sou na onde. Não, quem tem que dizer o que você é Deus. E o problema começa quando nós começamos a nos definir baseado nas experiências que nós tivemos. Mas Deus, ele há de dar um novo nome para mim e para você. Lá em Apocalipse 2,17 ele fala, João fala assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Um novo nome só recebe quem vencer. Quando nós deixamos de lutar, quando nós desistimos da nossa jornada, Deus não nos dá um novo nome, mas nós nos definimos baseado nas circunstâncias, mas o Senhor, para aquele que perseverar, Ele dará um novo nome. No caso de Noemi, ela se define como amarga. Mas a amargura não é um traço da nossa personalidade, é uma escolha.
Querido, você tem capacidade e poder de ser doce e ser amargo. Sabia disso? Ser doce ou ser amargo é uma decisão, não um traço do seu caráter. Agora, o diabo ele sempre tentará mexer na nossa identidade. Se você não sabe quem você é, o diabo vai começar a dizer quem ele acha que você é. E você sabe que com Jesus foi assim. E eu gosto demais, isso toca muito no meu coração, essa experiência que Jesus teve. Jesus é órfão de pai, porque o José, que era ali o pai, aquele que esteve presente com Jesus, tinha morrido, ele é órfão. Ele é criado pela sua mãe, e ele passa a querer saber quem é o pai. E quem é o pai dele? É Deus. Imaginem, você que não conhece seu pai, e você fala, mãe, conta, já estou na idade de saber quem que é meu pai. Ela fala, Deus. E aí ele procura saber então quem é Deus e vai na palavra buscar saber quem é Deus. E Deus nunca tinha falado com ele. Até o dia que ele desce ao Jordão para ser batizado, abre os céus, o Espírito Santo desce e o céu se abre e uma voz do Senhor diz, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. E Jesus agora ele tem convicção, ele sabia, mas agora ele ouviu do próprio Pai que ele é filho legítimo de Deus. E lá no deserto, Satanás vai tentar sobre a identidade. E vai falar para ele, se você é filho de Deus, né? Dê a ordem para essa pedra aqui, ela vai se tornar pão. Se você é filho de Deus, porque Satanás está tentando afetar a identidade de Jesus, só que ele não é afetado porque ele sabia exatamente quem ele era. O tempo todo o diabo está dizendo, tentando dizer para você quem é você. Só cola aquele que não sabe quem é em Deus. Porque aquele que sabe que é filho do Deus Altíssimo não se deixa abalar por nenhuma palavra lançada sobre a sua vida. Jesus não se abalou. E ele não aceitou as ofertas de Satanás, mas ele aguardou o tempo para ser honrado por Deus. Vou dizer para você, aguarde o tempo. Deus ele tem um nome. Isaías 62, 2 diz assim, as nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. E essa palavra ele está falando para Israel. Ele está falando assim, aguarde. Você vai receber um novo nome, e você vai ouvir isso da boca do Senhor. Todos os dias, quem está na escola, ouve a respeito do seu cabelo, da cor da sua pele, do que você tem no banco, de como você fala, de como você anda, tentando definir quem você é de maneira pejorativa, às vezes até te humilhando. Não se abale com essas palavras, porque são pessoas dizendo, Satanás dizendo, mas o importante é o que Deus diz a respeito de nós. É isso que importa. Noemi estava se definindo como amarga, mas ela mal podia esperar pela honra que Deus ia gerar ela pela fidelidade dela. Deus é muito bom. Por isso, escolha em quem você quer acreditar. Naquilo que o inimigo diz a seu respeito ou em quem Deus diz que você é. Você é filho. Ah, mas o inimigo está dizendo que eu sou mulher, mas o Deus te criou como homem, então tu é homem. Mas não é assim que eu me sinto, mas é assim que ele te criou e é assim que você é. Ah, mas eu não gosto disso aqui. Mas é isso que o Senhor estabeleceu como verdade. Escolha quem você quer acreditar. Deus ele tem um novo nome para você. Amém? Glória a Deus. Por que eu digo que Deus tem um novo nome? Porque o nome que você recebeu foi dado por quem? Porque os nomes bíblicos, eles carregam muito significado, né? Agora, os nomes que nós temos, que nós recebemos, né, tem gente que nem gosta do seu nome aqui, né? E antigamente é engraçado, o nome era por conta, era o nome do médico. Muitos médicos, né? Porque era o padrinho do nosso casamento, era o nome do avô. Aí, quando não, juntava o nome do avô e da avó. Tem alguém com casa assim que juntou nome de parente para fazer o seu nome? Aí, ó, até hoje, a Ana Laura, ainda ficou bonito, né? Mas então, essas duas mulheres, Ruth e Noemi agora,
retornam para a sua terra, estão em busca de o quê? Provisão, em busca de pão, em busca do básico. O próprio Noemi define, eu saí com as mãos cheias, voltei com as mãos vazias. Ela não está voltando, agora eu vou trocar de carro, agora eu vou comprar uma casa. Não, ela não tinha lugar para ficar. Ela não tinha nada, não tinha emprego, então era o básico. Irmãos, você sai daqui, você no mínimo chega em casa, você vai ter um pão, vai ter um biscoito, pode não ter carne, mas alguma coisa na tua casa tem para comer. Agora, uma pessoa que não tem casa, não tem nem onde guardar, quem mora na rua, ele depende todo dia saber onde que eu vou comer, onde que eu vou dormir. É ou não é verdade? Essa era a situação dela. E elas saem a procurar algo. Vai lá no capítulo 2, versículo 2, do livro de Ruth. Ruth tem uma ideia. Ela toma iniciativa. Por quê? Noemi estava triste, amarga. Ficou lá. E já era mais velha também. Ruth vai buscar provisão. Fala assim, Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Guarde essa palavra. Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente os acasos de Deus, irmãos. Esses acasos de Deus são extraordinários. Talvez você ache que por acaso você veio aqui hoje. Talvez você está achando que por acaso alguém te convidou para você vir aqui hoje. Mas os acasos de Deus nos surpreendem e mudam a nossa história. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Boaz, querido, é o personagem aqui que ele representa Jesus na nossa vida, porque ele é o resgatador. Ele é a figura mais importante. O nome desse livro não podia ser Ruth, tinha que ser Boaz, porque é ele que resgata essa mulher. Mas Boaz, ele é um homem rico, da família de Noemi. Ele era da descendência, então ele tinha poder ali sobre a descendência deles. E por coincidência, é justamente na lavoura dele que ela vai colher, certo? Mas o interessante é que Ruth não conhecia a região, a primeira vez dela ali. Mas ela sabia que ela podia fazer isso. E o interessante é que ela fala, no desespero, na necessidade, ela fala, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ou seja, existia uma lei estabelecida para que, sim, era permitido recolher essas espigas, mas, querido, cuidado onde você vai buscar suprir as suas necessidades. Porque geralmente a gente entra na porta que nos abre, não é assim? Porque quando você está trabalhando e você não está satisfeito com o seu trabalho e você quer algo melhor, você sai a procurar outro emprego e dependendo da oportunidade sendo melhor que é a sua, o que você faz? Você muda. Agora, se você está trabalhando, surgiu uma oportunidade, chamou para uma entrevista para ganhar menos, num lugar pior, você vai? Não. Agora, se você já está desempregado há 2 anos, te chamam para uma entrevista, você vai? Irmão, você faz o que é para fazer. Você não escolhe qual que é o pensamento. Eu vou lá, eu dou uma estabilizada, pago as minhas contas que eu estou devendo, depois eu procuro algo. Quando nós estamos com o nosso coração sedento, é a mesma coisa. Quando você está com o coração cheio, querido, de Deus, que você não vai procurar nada, porque não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor. Mas para quem está vazio, toda a porta que se abre, ela entra. Como ela fala assim, onde me permitiu, eu estou entrando. Cuidado onde você entra, onde você busca saciar os desejos do seu coração. E ela, por ser uma mulher estrangeira, viúva, ela poderia sofrer muitos abusos. Mas Deus cuida da gente de uma maneira tão extraordinária que, por coincidência, por acaso, ela entrou justamente na lavoura daquele que era o resgatador. Quero dizer, por acaso, você está aqui nesse lugar e o dono deste lugar é o resgatador das nossas almas. Talvez você já tenha vindo aqui antes e falou assim, eu joguei bola aqui, né? Aqui era um lugar de jogar bola. Não, mas agora essa terra é do resgatador das nossas almas. Por acaso Deus nos colocou nesse lugar.
Cuidado onde você busca o seu alimento. Existem muitas permissões por aí. Pensa o seguinte: se a gente vai buscar a provisão onde nos é permitido, pense nos dias de hoje que tudo é permitido. Não é? Tudo é permitido. Querido, eu sou de uma época, não sou tão velho assim, mas eu conheço esse Amanda, e quem mora aqui há muito tempo sabe disso, que até o tráfico, até os bandidos tinham mais ética do que tem hoje. E não tinha como você andar por esse bairro, que não tinha nem asfalto, morria, toda aquela história que você já sabe desse bairro aqui, que já foi muito perigoso. Você andava, você se relacionava com todo tipo de pessoa, e você precisava se relacionar com todo tipo de pessoa para a sua segurança. Não é? Era melhor ser amigo de bandido do que de polícia, dentro do contexto. Então, querido, quando você ia no lugar, às vezes você ia numa festa, no mundão, o pessoal começava a usar droga, e eles sabiam quem não usava e quem era uma boa pessoa, e falavam assim, não. Para ele, não. Os próprios bandidos, não. Para ele, não. Falavam assim, menino, faz isso não. Vai embora. É ou não é verdade? Até o cara queria, o menino disse, vou vir malucão, doido. Na época, fumar maconha era um negócio, era o bichão. Hoje, fumar maconha é o bobão. Não, na mente, né? Aí ia, chegava lá, dá um aí. O cara faltava, vai embora daqui, vai para sua casa. Você não é disso aqui. Hoje em dia, tudo é permitido. E mais do que isso, é incentivado. Você pode tudo. Cuidado onde você está buscando a provisão para o teu coração. Mas olha que interessante, ela estava no direito. Tem uma lei que está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, eu vou ler para você, se você quiser procurar. Eles estão em Belém. É um lugar onde a lei de Moisés ali, ela está em vigência. Havia uma orientação para ajudar os necessitados. E essa orientação, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, diz assim: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para quem? O estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas. Nós ouvimos o testemunho disso aqui hoje, não foi? Quando eu ensino para você, irmão, que a Bíblia diz para a gente abençoar e ser generoso, é porque você vai ser abençoado por isso. E nós ouvimos um testemunho. E fez muita coisa? R$10, irmão. R$5, Deus destravou algo na vida dele por conta da generosidade. Qual que é o país, pelo menos economicamente, mais rico do mundo? Estados Unidos? Qual é uma prática comum deles lá? A gorjeta. E o brasileiro vai para lá, toma direto, porque ele pega um Uber, ele quer o troco, o cara olha para a cara dele, porque é cultura deles lá. E se você não der gorjeta, eles ficam olhando para sua cara. E aí? Pão duro. Mas você sabe que Israel também era assim? Por isso que quando os homens iam ao templo, tinha um monte de gente pedindo, porque era uma orientação que eles dessem esmolas. A Bíblia orienta, além deles darem os dízimos, ofertas, premissas, tudo aquilo que a gente vê na palavra, eles eram incentivados a abençoar os pobres, como nesse caso. Então, a generosidade traz bênçãos sobre nossas vidas. E essa era a lei. E olha que Boaz era um homem de Deus. Porque quando ele vê que Ruth está ali, pegando aquilo que tinha sobrado, ele procura os seus trabalhadores e fala, olha, essa moça aí, vocês quando forem fazer a colheita, deixem, além daquilo que geralmente sobra, deixem um pouquinho a mais para que elas tenham sustento sobre a vida dela. Era um homem de Deus. Então vá além. Mas olha o interessante. Quem é que tinha direito a acolher? Estrangeiro, órfão.
A Ruth era estrangeira, era órfã e era viúva. Pensa em todos os benefícios que tem do governo, Bolsa Família, Bolsa Creche, Bolsa tudo, tudo ela tinha direito, irmão. Tudo, desamparada no máximo. Se ela levava lá, ela ganhava, pegava todo o benefício do governo, porque ela se enquadrava dentro de todas as circunstâncias. Só que tem pessoas que entendem esses benefícios como assim, é o que eu vou falar para você, irmão. Esses benefícios são para quem precisa, amém? Se você não precisa do benefício, devolve, porque isso não é de Deus, não. Ah, mas eu tenho direito. Mas você tem como sustentar a tua casa? Então não semeia miséria sobre a sua vida, não. Seja próspero, ganhe e abençoe as pessoas. Porque tem gente que tem carro, tem gente que tem casa, tem gente que tem tudo, não precisa desse recurso, vai lá, eu tenho direito. Não é assim que funciona, não. A mente daquele que está em Cristo não funciona assim, não. É melhor dar do que receber. Ah, mas eu preciso, pastor. É teu direito, vai e pega, glória a Deus, não tem problema nenhum, não. Não mesmo. Não se sinta mal porque eu estou falando disso. Mas entenda o seguinte, irmão, se você tem condições de gerar recursos para abençoar, não dependa disso. Porque isso é para quem precisa. Ah, mas tem quem rouba, mas você é filho de Deus. Você não tem que roubar, não. Tá bom? Então, não roubar, tá? Isso não posso dizer que isso é roubo, é um direito, mas você não precisa, não use. Amém? Ela precisava de tudo. Mas da mesma maneira, querido, como se entrava numa eira dessa, numa colheita dessa, e algumas pessoas, esses agricultores, eles permitiam que as sobras, os necessitados podiam pegar, eu vou dizer, Satanás, ele sabe disso. Quando a gente entra na lavoura errada, ele deixa sobras para nós também. E ele cria um caminho para que a gente seja atraído por ele e passe a depender daquilo lá. Só que é interessante que Satanás, ele não deixa só sobras, ele começa a oferecer mais, ele começa a oferecer benefícios, ele começa a oferecer banquete para que aquela pessoa ela seja suprida. Mas entenda, mas ela continua sendo necessitada, dependente daquela ajuda. Por isso que eu disse aqui uma outra vez, não dependa de mim, não dependa do seu marido, não dependa da sua esposa, não dependa de ninguém, dependa 100% de Deus. Ame as pessoas, cuide, confie nelas, mas Deus, ele é aquele que é ontem, hoje, será eternamente. Cuidado onde você está procurando. Qual é a lavoura que você tem buscado ajuda? O diabo ele oferece banquete pronto, mas interessante. Eu já ouvi isso da boca de muitas pessoas. Parece que com Deus as coisas são mais difíceis. Eu cansei de ouvir, comecei a acertar minha vida com Deus, primeira semana maravilhoso, mas parece que as coisas são mais difíceis para nós. Às vezes também tenho essa impressão. Porque às vezes eu acho que Deus está nos forçando a algo mais. Interessante que Satanás ele oferece. Ele não ofereceu para Jesus? Não ofereceu o banquete para Jesus? Satanás oferece o banquete, mas Jesus incentiva a gente a procurar. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7 e 7. Deus ele não poderia derramar abundantemente na nossa vida para que a gente nunca mais precisasse voltar para Ele para pedir mais nada? Mas Ele diz assim, peçam e lhes será, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será. Querida, a oportunidade para você. Eu até estava compartilhando que essa semana eu estive lá na Unicamp, acompanhando minha mãe, e eu fui num guichê lá para pedir uma informação para ela, e cheguei lá, tinha um rapaz que ele tem um problema de saúde, esclerose múltipla, alguma coisa assim, e ele tem dificuldade, porque ele arruma um emprego, só que ele tem um problema lá, e aí ele vai se tratar, e ele pega atestado, e ele fica muito tempo afastado, e quando ele volta, faz o que com ele?
Então, ele não consegue ficar no trabalho por conta da saúde dele. Nenhum patrão quer alguém que você não pode contar com a pessoa, porque a qualquer momento ela pode ter um problema de saúde e ter que se tratar. E aí eu falei para ele, você não consegue aposentar, né, aquela coisa e tal. Aí ele foi, disse que já procurou advogado, o advogado falou assim, nem vai atrás, que isso aí não alcança. Mas quantas pessoas aí? E eu tenho um tio que ele recebe do governo. E foi dependente químico muito tempo. E muitas vezes usou o benefício para sustentar o vício dele. E não sei quantas pessoas que não tem dificuldade. Chega lá, bateu aprovado. E muitas vezes tem uma pessoa que está ali lutando para fazer a coisa certa e tem dificuldade. E assim, às vezes, irmãos, é na vida. Você se converteu, irmão, lá no mundão, a namorada por semana chegou na igreja, rapaz, difícil, né, esses crentes. Não sei qual é a necessidade ou desejo do seu coração, mas não aceite as ofertas fáceis que o mundo oferece para você. Continue batendo, continue pedindo, continue buscando ao Senhor, porque Ele te honrará com o melhor. E Noemi seguiu, Ruth seguiu. E a gente pergunta assim, por que Deus não dá facilmente se Ele é dono de tudo? Quem já viu? Deus não é o dono do ouro e da prata? Quantas vezes você já foi certo fazer alguma coisa naquela fé danada que Deus te abençoar? Não, Deus é o dono do ouro da prata, Ele vai favorecer. Chegou lá, não. Quantas vezes? Eu já um monte. Quantas vezes eu me decepcionei? Que eu fiquei crente, glória a Deus, tudo posso, naquele que me fortalece, Deus é fiel, vou lá, a paz do Senhor, vou fazer entrevista, aquela semana eu estou nice. Crente pra caramba. Aí se ouve um não. Aí a gente para de bater, a gente para de buscar. Aí se você parar para pensar, foi por isso que ele não deu. Ruth não parou. Sabe por que Deus não dá facilmente para nós? Porque a exemplo de Ruth, mais do que a simples provisão, Deus ele quer nos dar um relacionamento de intimidade. Ruth saiu em busca de provisão de alimento. E ela encontrou um casamento naquele lugar, através da vida dele. Ruth foi buscar alimento para a fome e encontrou também o amor da sua vida. Glória a Deus. Às vezes a gente vem para a igreja em busca de uma cura, em busca de um emprego, orando, né, com o coração sincero diante de Deus para orar, para pedir a Deus abrir uma porta de emprego, para interceder pela vida de alguém, por alguma necessidade. Não é pecado, isso pode vir nessa necessidade. Mas Ruth também foi nessa necessidade. E ela encontrou aquele que ia mudar a vida dela. Assim, muitos de nós viemos para a igreja buscando suprir uma necessidade. Aqui encontramos a razão da nossa existência. E esse é Jesus. Por isso que eu disse lá, por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Por acaso. Então, o primeiro motivo para que eu entendo que Deus não nos dá tudo de mão beijada é porque Ele não só quer suprir a nossa necessidade, Ele quer nos gerar um relacionamento conosco. No processo. Vocês assistiram aqueles filmes de sessão da tarde? Que tinha um rapaz que era o nerd, ele era apaixonado pela garota mais descolada da escola, e aí ele tem uma outra amiga que é amigona, a esquisita, e aí essa amiga gosta dele, mas ele nem repara que ele está olhando a bonitona, não é? Aí tem toda a trama que daí aquela moça ajuda, e por amor a ele, ajuda ele a conquistar o que ele queria. Mas no final de tudo, ele descobre que ele está apaixonado por aquela que ajudou no processo, né? Essa é a nossa vida. Você luta tanto por tanta coisa, mas quando você olhar, você vai descobrir que aquele que estava do seu lado o tempo todo é quem tem o teu coração. Você nem sabe, mas você é apaixonado por Jesus. Só não percebeu ainda porque você está buscando outras coisas que você acha que é importante para a tua vida, mas Ele é a pessoa mais importante. E digo mais, Ele sempre foi apaixonado por você. E é assim.
Sabe por que também eu acho que Deus não permite, não nos dá tudo? Porque quando, exemplo de Ruth, quando o agricultor ele vinha ceifando ali com a foice, cortando ali aquela cevada, né, igual o trigo, igual aquilo ali, baixando e vem passando a foice, ele pegava aquele monte. Agora, a Ruth, pela necessidade, ela tinha que vir procurando, no meio daquilo que eles pisaram, se tinha alguma espiga que estava ali. Sabe por que às vezes eu entendo que Deus não nos dá as coisas facilmente? Porque quando a gente recebe as coisas fácil, a gente não percebe os detalhes do que Deus que tem ao nosso redor. A gente começa a não valorizar os detalhes. Então, irmão, quando você está na dificuldade, você sai procurando. Quando você faz compra, você bate o armário, abre o armário assim e cai em cima de você. Mas está chegando aquele período já final de mês, você sai assim procurando, sabe que tem um miojo. Eu lembro que tinha um miojo aqui. Aí você descobre, não achou o miojo, você descobriu que tinha uma latinha de milho verde, você fala, vai essa. Leite condensado você não vai achar mesmo. Ainda mais quem tem filho adolescente, não vai achar. Não vai achar. Uma dica, você guarde, tire foto e catalogue. Porque, você não viu, Maria? Não. Olha aí Deus falando, aleluia, irmão. Então, às vezes, querido, quando a gente está ali a colheita, olha só, olha aqui como é que está a colheita, tá vasta, tá cheio. Você pega, irmão, aqueles grãos, você pega numa árvore que está cheia de frutos, você pega a mais bonita, você escolhe o que você quer, mas quando está chegando, irmão, os irmãos sabem disso, o vizinho lá de casa, irmão, glória a Deus, ele tem um pé de manga generoso no quintal dele. Mas na época agora, né, final de ano, aquela manga, nós trouxemos balde de manga aqui para a igreja, porque ainda caía no nosso quintal, né? Abria a janela, você podia pegar, ele deixava, ele falou que podia, né? E a gente desprezava, que vinha mosca, que aquelas mangas caíam, não é isso? Aquela mosqueira na nossa casa, aí queima café, queima não sei o que tem. Chega um dia, eu falei, rapaz, um incenso aqui em casa para espantar os mosquitos. Passou a época de manga, vontade de comer uma manga. Não tem. Agora é a folha, mas não dá para comer a folha. Querido, preste atenção nos detalhes. Preste atenção nos detalhes. Ela estava tão focada nos detalhes que ela nem percebeu que o dono da lavoura estava olhando para ela. Ela estava trabalhando e Boaz estava assim. De quem que é? Quem que é essa moça aí? E às vezes quando a gente está num momento de fartura, a gente não percebe os pequenos detalhes. Você está desfrutando de um momento de abundância tão na sua vida que você não percebe detalhes de ter um filho saudável na sua casa, de ter uma esposa que te atura, né? De ter um marido, né, que pelo menos troca o botijão de gás para você quando você precisa. Vamos prestar atenção nos detalhes, amém? É tempo de focar na colheita e aguçar a visão. E, caminhando para o fim, capítulo 2, versículo 6. O que chamou a atenção de Boaz foi a responsabilidade de Ruth. Ele percebeu a beleza dela, mas o que encantou o coração daquele homem foi a responsabilidade que ela tinha. Ele perguntou para o capataz, para o empregado dele, quem que é aquela moça? De quem é aquela moça? E ele diz, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. E isso tocou o coração de Boaz para ele chegar para ela e falar para eles, olha, deem mais para ela. Porque tem muitos de nós que na hora da viuvez, você sabe, nessa cultura, querido, quando alguém ficava viúva, era 7 dias de luto. Ela não teve nenhum dia de luto, ela já foi em busca de pão.
Tem muitas pessoas que ficam chorando, ficam se lamentando, mas ela chegou cedo, ficou de pé até agora e só sentou um pouco para descansar. O que eu quero dizer para você, eu sei que não é fácil continuar, mas a hora de sentar não é agora, não. E Deus conhece o teu coração, Ele vê o seu esforço, o seu sacrifício. Na hora que Ele determinar, Ele vai te honrar. Não espere nada dos homens, faça o que você tem que fazer e o Senhor está te observando. Você crê nisso? E Boaz estava só aqui, ó. Igual uns meninos da igreja que eu sei. Snipers. Os meninos também. Chega já. Vai que é, né? Capítulo 2, versículo 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? É igual hoje em dia, o capitão, de quem que é? Não pergunta quem que é. Pergunta de quem que é. Já tem dono. E da mesma maneira que Boaz ele ficou encantado pela aparência, encantado pela atitude daquela mulher. Deus ele está de olho em mim, está de olho em você. E um momento que talvez ela achasse ali que não tinha ninguém por ela, mas o Senhor favoreceu aquela mulher. Olha só o que diz 2 Crônicas, eu vou ler para você, capítulo 16, versículo 9. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Para algumas pessoas, essa palavra traz descanso e alegria. Para outros, essa palavra vai trazer um pouco de incômodo. Diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Nada se passa nessa terra que Deus não percebe e não sabe o que está acontecendo. Agora, por que o Senhor ele fica observando? Ah, pastor, porque ele vem lá para julgar e mandar um raio na minha cabeça quando eu peco. A intenção de Deus não é... Jesus ele fala, eu não vim para o quê? Ele veio para o quê? Para salvar. Ele veio para... Tem pessoas que pecam, nós pecamos, e às vezes vemos Jesus como aquele que veio para nos matar. Não, quem veio para matar é o diabo. E ele veio para salvar. E diz aqui em 2 Crônicas 16, 9, assim, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Eu quero dizer que Boaz, quando ele olhou para Ruth, ele ouve o testemunho daquele empregado que diz assim, olha, ela me pediu para recolher ali o que sobrava da plantação, para ela e para a sogra dela. E eu vi ela se dedicando a esse trabalho, chegando cedo e ficando até a tarde, e isso, aquilo, outro, e isso chamou a atenção de Boaz, que a favoreceu. Deus, ele sabe o seu esforço, ele sabe as suas lágrimas, ele sabe o preço que você paga, tudo que você faz, e ele é aquele que pode te favorecer. Amém? Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Qual é o seu nome? Se você pudesse se definir como Noemi fez, ela se definiu como Mara, como amarga. Diga para você mesmo, se você pudesse se definir como quem você é hoje, o que você diria? Quem você é? Diria que você é feliz? Diria que você é bonita, bonito? Diria que você, né? O que você diria a respeito de você? Muitos podem nos ver como necessitado, como uma coitada, como Ruth estava ali, viúva, cuidando da sogra. Mas olha só, capítulo 2, versículo 8. O carinho de Boaz para com Ruth, vendo o esforço dela. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas. Amém? É lógico que esse minha filha, é aquele a gente fala, né, com carinho, minha filha. Mas é assim que Deus nos vê. Talvez para aqueles trabalhadores naquela lavoura, era só mais uma necessitada, só mais uma estrangeira.
Mas para o dono daquela lavoura, ele fala assim, minha filha. E eu quero falar um paralelo que eu já mencionei aqui no início. Para muitos você não é ninguém, você é um coitado, uma coitada. Talvez você só é a fonte de recursos para essa pessoa. Talvez você é só o provedor, você é só a pessoa que lava a roupa dele, você é só a pessoa que faz a comida dele. Ou talvez você é só a pessoa que trabalha, se esforça para trazer tudo dentro de casa, mas você não se sente reconhecido, não se sente valorizado. Eu não sei o que você acha que você é. Mas diante de Deus você é filho, você é filha. Diante dele você é querido, você é amado, você é desejado dele. Amém? E o Senhor tem um conselho para nós essa noite. Quando Boaz ele percebe o esforço daquela mulher e a pureza dela, ele faz um convite, ele dá um conselho para ela. Ela poderia escolher qualquer lavoura que tivesse disponível, ela tinha o direito de acessar. Mas ele fala o quê? Não vá colher noutra lavoura. Nem se afaste. E eu quero deixar esse conselho com você. Não se afaste da lavoura de Deus. Ah, pastor, mas eu estou aqui, já está bastante tempo, estou batalhando, estou buscando, estou fazendo, estou batendo e nada se abre. Ele fala assim, não se afaste da minha lavoura. Porque eu cuido de você. E eu quero dizer isso para você. E vou dizer mais. As migalhas que comemos da mesa do Senhor são muito melhores que o banquete que o mundo tem para nós aí. E eu preciso que você abra a tua Bíblia, quem tem, em Mateus capítulo 15. E depois de ler o texto, nós vamos orar e participar da ceia. Mateus capítulo 15. A partir do versículo 21. Eu estou falando hoje a respeito de buscar o pão. Suprir alguma coisa na nossa vida. Suprir a nossa necessidade existencial. Quem nós somos? Nós buscamos isso. E eu disse para você nisso, há pão na casa do pão. Todos aí, Mateus capítulo 15, versículo 21? Olha que interessante. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Entenda aqui uma pausa, querido. Ela não foi ali para adorar a Jesus. Ela foi para buscar a solução para o problema dela. Ela tinha uma necessidade. Olha a resposta de Jesus para ela. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, olha só, Jesus ignorou a mulher. Irmão, nós ouvimos tanta coisa, às vezes as pessoas elas vêm procurar ajuda na igreja, e às vezes a gente não pode ajudar, porque ela precisa se ajudar. E as pessoas elas criticam, mas na igreja. Ainda mais agora, com a questão de boato aí, de que os pastores influenciaram lá no Ministério da Educação, pronto, agora o pastor já não prestava, agora não presta, mexendo no quê? Né? Agora que na igreja não ajuda, não faz. Jesus ignorou a mulher. E os discípulos perceberam, por que os discípulos começaram a repreendê-la? Porque eles perceberam que Jesus deu atenção, Jesus não queria falar com ela. Então eles foram lá e começaram, né? Sabe quando você, homem, marido, está em casa com visita? Ai, contando, você lembra daquela? E você olha para sua esposa, ela está assim? Que você já sabe que deu a hora de mandar a visita embora? Ou de ir embora de algum lugar? É mais ou menos isso. Aí o cara já muda, então, sabe o que quer? Tem que acordar amanhã cedo. Eram os discípulos com Jesus. Jesus ignorou. Aí os discípulos começaram ali a já mover. Versículo 23. Ele disse, né, não disse nada. Aí os discípulos começaram
Jesus não lhes respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos falaram: Jesus, a mulher está insistindo. Aí segue assim, 24. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Aqui diz respeito apenas dos judeus. Então ele falou assim: não, ela é cananeia, ela nem é desse povo. Jesus, olha só. Mas esse é o coração de Jesus. É meio estranho esse texto. É meio estranho para a gente que Jesus, ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele recebia todo mundo e você vê Jesus rejeitando alguém. Por que será? Não é, parece que não é o nosso Jesus, não é isso? E as pessoas acham que é assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer hora, Deus ele tem que fazer alguma coisa na nossa vida. Ele falou assim: não, eu vim para os meus. E aí ele diz assim, olha só a sequência. A mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu. Aí você fala: agora Jesus ele vai levantar e vai resolver o problema dela. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorro, gente. E cachorro, quantas vezes você viu a cachorro na Bíblia? Quantas vezes? Cachorro era um animal impuro considerado pela palavra, pelos judeus. E fala assim: olha, eu não vou deixar de alimentar aqueles, ele está falando da palavra, eu não vou deixar de cuidar daqueles que são meus para cuidar dos cachorrinhos. Mas olha a resposta dessa mulher. Aqui ela ganhou o coração de Jesus. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus. Você sabe o que o forte dessa mensagem? Apesar de Jesus ter dado a entender que ele estava comparando ela com um cachorro, é que ela, não sendo filha, não sendo judia, ela fala: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa de quem? Eu sou sua. Eu posso não ser judia, eu posso não ser considerada do seu povo, mas a minha vida eu entrego a você. Ela te pertence, você é o dono da minha vida. Eu e você somos iguais a essa mulher, porque nós não somos judeus, nós não somos da descendência, nós não tínhamos parte de nada disso. Nós somos agora como aqueles cachorrinhos que comem da migalha do nosso dono. Mas sabe uma coisa? Ele é o nosso dono. Querido, por isso que eu falei para você, é melhor. Agora, foi fácil para aquela mulher receber a cura, a libertação da filha dela? Mas Jesus testou ela, Jesus vai te testar também. Chego todo bonitão, faz 5 anos, faz 10 anos que desde quando eu nasci, eu só fiz coisa errada. Ou eu fui ali dar uma passeada. Agora eu vou chegar, Deus vai ficar tão feliz que ele vai fazer igual o filho pródigo, vai dar uma festa, vai dar um negócio, vai fazer um negócio. É assim? Mas será que você foi filho? Será que nós somos filhos? Irmão, ser filho é uma coisa. Agora, nunca pertencer a ele é diferente. E eu quero te convidar para colocar de pé para a gente orar. E dizer para você que Deus está de olho em você nessa noite. O Senhor está olhando para você. E Ele sabe a necessidade do seu coração. E Ele não quer só suprir essa necessidade, Ele quer te dar um relacionamento com Ele. Ele não quer só trazer cura, Ele não só quer trazer recursos financeiros, Ele não quer só trazer aquilo que você espera, mas Ele quer se relacionar com você. Ele quer ser o seu amor. Ele quer ser o seu dono. Ele quer ser o seu Senhor. Amém? Talvez nós chegamos aqui sem essa pretensão. Você chegou aqui para colher algumas espigas. Vou lá ouvir uma palavra. Vou lá receber alguma profecia. Vou lá ver o que o Senhor tem para mim.
Você vai sair daqui casado ou casada, amém? Você vai sair daqui com uma aliança. Você vai sair daqui com uma história de amor, com uma história de restauração. E o mais importante é Ele. E eu volto a dizer, a gente comentava ontem, acho que sobre o livro de Ruth, a gente estava conversando com os irmãos ali. O nome desse livro para mim tinha que ser Boaz. Porque a gente fala assim que Ruth, ela aparece na descendência de Jesus. Não é isso? Ruth gerou a quem mesmo? Vamos falar no final do livro. Pérez, que depois vem Davi. E aí de Davi vem Jesus. Só que o nome dela está lá porque Deus honrou aquela mulher. Só que a descendência não é de Ruth, a descendência é de Boaz. Ele que era da linhagem a qual Deus prometeu. A Ruth podia casar com qualquer um, ela poderia se relacionar com qualquer um, ela poderia conviver com qualquer um. Sempre seria a estrangeira. Mas a partir do momento que ela se relacionou com Boaz, que era o herdeiro, que era o descendente, aquele a qual Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, ela se tornou aquela que fosse gerar aquele que seria o Salvador de toda a terra. Quero dizer que enquanto a gente vive a nossa vida de qualquer maneira, com qualquer pessoa, somos só pessoas simples. Mas a partir do momento que nós passamos a nos relacionar com Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos pessoas importantes. E que nem o diabo ele pode tocar. Porque Deus tem um carinho especial sobre as nossas vidas. Não porque nós conquistamos alguma coisa, mas porque Jesus Cristo conquistou na cruz. Ele nos salvou. E eu quero te incentivar essa noite. Quero concluir essa mensagem dizendo que não deixa cair no teu coração nada que não seja aquilo que Deus sonhou e planejou para a tua vida. Não aceite palavras, por mais que façam sentido e realmente você se sinta isso, mas que não venham de Deus. Porque Ele é que define quem você é, amém? E por mais que você esteja num tempo difícil, de que parece que você está atrás de sobras, parece que você está se esforçando e parece que a coisa não flui, o Senhor ele está te observando, Ele está olhando o teu coração. Ele está vendo a seriedade, Ele está vendo se você é justo, se você é correto, e Ele vai te abençoar sim, porque Ele é fiel. Por isso que Ele fala, pede e receba, bate e será o quê? Aberto. Mas Ele está ali. E do mesmo jeito que Ele está incentivando eu aí atrás, Jesus Ele está aqui, eis que estou à porta e bato. Ele está aqui para dizer, você não é mais estrangeiro, agora você é meu filho, você é minha filha. Que essa palavra possa confortar o teu coração e te animar a permanecer na lavoura de Deus. Não saia dessa lavoura. Você vai olhar para a lavoura do vizinho e vai falar assim, nossa, os frutos lá estão grandes, permaneça na lavoura de Deus. Ah, mas lá, aqui eu estou tendo que pegar a sobra, lá estão dando lá a fartura. Continue na lavoura de Deus. Porque melhor as migalhas da mesa do Senhor do que a fartura da mesa do inimigo. E Paulo, quando antes de ministrar a ceia, lá em 1 Coríntios, ele vai falar no capítulo 10. Tem pessoas daqui da igreja que sentam na mesa do Senhor e também sentam na mesa dos demônios. E aí eu quero fazer essa... Você quer comer o quê? O pão que desceu do céu? Ou o pão que o diabo amassou? Escolha hoje. Permaneça na lavoura do Senhor. Amém? E decida, se posicione. O estado que você está, você vai falar que não, mas é uma escolha. Se posicione essa noite para assim, eu vou caminhar com o Senhor. Eu vou dar um passo de fé, eu vou insistir. E o Senhor, Ele vai me honrar. E Ele vai te honrar. Amém? E enquanto nós adoramos o Senhor com mais um cântico, queria que você refletisse sobre isso e falasse com o Senhor. Respondesse ao Senhor em relação a algo que tocou o teu coração nessa noite, nessa palavra. Pedisse a Ele, Senhor, me ajuda a alcançar tudo isso. Amém? Vamos orar, vamos encerrar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, obrigado.
Só temos a agradecer. Peço que essa semana seja tremenda. Coloca pessoas no nosso caminho essa semana, Deus, para que a gente possa abençoar elas, para que a gente possa abençoar, falando do teu amor para elas. Coloca pessoas no nosso caminho, Pai, essa semana, para que a gente possa orar por elas, para que a gente possa abençoar. Faz isso, Senhor, eu peço. Usa teus filhos. O Senhor tem derramado tanto sobre a vida deles, ó Senhor. O Senhor tem sido tão generoso conosco. Precisamos compartilhar, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e vivido, Senhor. Que assim seja, Senhor, impactante a vida dos teus filhos em qualquer lugar que eles vão. Por isso eu encerro esse culto os enviando, Senhor, em teu nome. Enviando como ovelhas no meio de lobos, ó Senhor. E lá eles vão alimentar as multidões, ó Senhor. E eles serão curados, ó Pai, pela vida dos teus filhos. Por isso eu os despeço. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Nós dizemos amém. Então você cumprimente o seu irmão, dê um abraço, os irmãos que nos visitam.